Estamos iniciando mais um Filosofia em Foco, sejam todos bem-vindos, né? E hoje vamos dar continuidade ao tema que a gente iniciou no episódio passado, de número 48, onde abordamos os conceitos iniciais sobre o que foi a filosofia medieval, né? E hoje a gente vai trazer exatamente a primeira parte daquilo que vem compor a filosofia medieval, que é a patrística, ou seja, o movimento dos padres, né, na construção dos pilares do cristianismo, né? Mas antes da gente entrar nessa questão, vou pedir sempre que, se você ainda não for inscrito no canal, que possa se inscrever e, se gostar do conteúdo, deixe seu like, certo? Então, a gente vai trazer hoje uma abordagem mais conceitual, vamos falar sobre as características da patrística, quem foi seus representantes, né, e a mensagem, né, que ela deixa para os cristãos, certo? Então, o que foi ou o que é a patrística, né? A gente pode sucintamente dizer que a patrística foi aquele movimento inicial da filosofia medieval, que começa ali pelo século IV, mais ou menos, vai até o século VIII, né, tem o seu auge no século VIII, e que é uma filosofia que surge com uma característica de dar uma expansão, né, ao cristianismo na Europa, assim como também combater as hereges que surgiam na época por parte de quem não aceitava o cristianismo, né? E por isso essa doutrina filosófica ela foi representada pelo pensamento dos padres ou pais da igreja. O nome patrística realmente tem essa conotação, essa ligação com padres ou pais, né, da igreja, e que gradualmente esses padres foram dando suas contribuições para a construção da teologia cristã, né? Então, como eu disse, o termo patrística ela vem de pai ou padre, né? Então, a pergunta é, qual é a origem etimológica desse termo? Bom, primeiro, como eu disse, que a patrística vem de padres ou pai, e que padre e pai são palavras que vêm do latim, da palavra pater ou patre, né? E que ela assume significados, sentidos, conotações bem diversas no cotidiano cristão e também no nosso cotidiano, né, da prática do dia a dia. Então, por exemplo, se a gente observar a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que a palavra pai ela vai aparecer se referindo a Deus, né, exprimindo amor, exprimindo temor, exprimindo confiança, exprimindo especialmente a fé, né? Um outro sentido que a gente vai perceber também é quando a gente traz para um sentido mais natural, né? Onde pai representa aquela figura que gerou um filho. Portanto, nesse caso, pai seria o progenitor, aquele que gerou um ser de sua espécie, né? Portanto, seria o pai. Podemos ainda dizer que pai representa aquele que tem amor, né, que tem cuidado, que cuida, portanto, que educa, né, e que se dedica a um outro ser que não necessariamente seja seu filho, mas que ele adota como se filho fosse. Então, também o pai traz essa conotação, né, no nosso sentido comum, né, na nossa vida prática. Mas ainda a gente pode fazer uma relação desse sentido que eu poderia chamar de um sentido metafórico, certo? Quando eu digo, por exemplo, que Paulo foi quando começou a evangelizar, né, e depois dele outros seguidores continuaram evangelizando até os dias de hoje, nesse sentido, metaforicamente, eu posso dizer que Paulo foi ou é o pai dos evangelistas, né? Em filosofia, a gente também diz que, por exemplo,
a gente tem o pai de tudo, né? Por exemplo, que René Descartes, né, foi o pai do racionalismo, né, uma das correntes que dá início à modernidade, né, porque a modernidade é formada pelo racionalismo e no início, né, formada pelo racionalismo, começa com o racionalismo e com o empirismo, essas duas correntes que vão discutindo, vão trocando ideias, vão se combatendo, né, no mundo das ideias. Então, a gente diz que ele foi, no caso, o René Descartes, foi o pai do racionalismo e o pai da modernidade, né? Nesse sentido. Podemos ainda dizer que Aristóteles, por exemplo, foi o pai da lógica, né? E por aí vai. Então, a gente pode utilizar também nesse sentido, né? A palavra pai, né? E ainda podemos dizer que a palavra pai também pode ter um outro sentido pelo fato de considerar a iniciação e a instrução da fé uma real paternidade espiritual, né? E isso levou a atribuir o título de pai ou padre, né, aos bispos, né? Então, todos os bispos eles tinham essa prerrogativa de ser nomeados, de ser designados por padres ou pai. Só que depois, lá no século V, portanto, em 450, um monge, que é o Vicente Lérins, ele define que deverá ser considerado padres todos aqueles que constantemente ensinaram, né, e se dedicaram, né, e permaneceram na fé cristã, e que morreram na fé, ou que tiveram a sorte de morrer, de manter-se na fé, né, até os seus últimos dias, né? E ele ainda define que, o Vicente Lérins define que os padres podem ser distinguidos pela antiguidade, né, distinguidos ainda pela ortodoxia, pela doutrina, pela santidade de vida que tem e pela aprovação da igreja, né? Então, esse conceito de pai ou de padre, ele é um conceito muito forte dentro dessa perspectiva da patrística, porque a patrística, ela não é só esse movimento dos padres, mas ela é também todo aquele conhecimento que foi produzido durante essa primeira fase, que a gente chama de essa primeira fase da filosofia medieval, que a gente chama de patrística, né? E é interessante porque a patrística começa nesse período, como a gente entende, como está lá no século final do século IV para o V, né? Na verdade, no século V, porque era final de 400 e pouco, no século V, e vai ao século XVIII, mas antes desse período, a gente sabe que existiu dois grandes movimentos também, que a gente vai chamar de o movimento dos apóstolos, né? Ou melhor dizendo, o movimento apostólico, né? Que foi aquele grupo de pais, né, que começaram por primeiro divulgar, né, todas aquelas cartas, as epístolas, né, de Paulo e outras. E depois dessa fase teve uma outra, isso aconteceu no século I e II, da era cristã, e no século III e IV, né, a fase dos que a gente chama de padres apologistas. Já era no momento em que eles começaram a, digamos assim, fazer um processo de defesa, de apologia, né, da palavra, né, divina, né, da fé, defendendo a fé contra a heresia, né, contra os hereges, né? E realmente a patrística, tal qual ela está contida nessa primeira fase, onde se inicia a filosofia medieval, é exatamente essa fase que se inicia tendo como principal representante ou ícone Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho, aí sim, a gente pode fazer
essa relação dessa importância que teve Santo Agostinho, né, com a patrística, porque ele não só foi um grande estudioso, né, da fé, né, da tradição, da inovação, de tentar trazer a razão, né, para dialogar com a fé, né, tentando unir fé e razão, né, mas ele foi também uma figura importantíssima pelo conjunto da obra que ele conseguiu construir, que ele conseguiu produzir, tudo em defesa da construção de uma base sólida para o desenvolvimento do cristianismo, que é o grande legado que a gente tem. Não importa digamos assim, a tradição que você segue do cristianismo, mas eu diria que é uma leitura obrigatória, né? Ler Santo Agostinho é uma leitura obrigatória. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, certo? E a importância da patrística para o cristianismo, ela é de cunho capital, porque foi exatamente a patrística, esse conjunto, né, de obra produzida pelos padres, né, que vem dar uma certa consolidação à igreja, né? E, como eu disse, Santo Agostinho foi o principal representante. Então, a patrística, como eu disse, ela teve início por volta do século IV e teve o seu destaque principal no século VIII, quando já começa uma outra fase, que é a fase da escolástica, que a gente vai falar disso no próximo episódio, não é? E nesse período, o que é que acontecia? O cristianismo estava vivendo sua grande expansão e precisava de argumentos racionais que justificassem suas verdades, sua doutrina e, especialmente, o combate aos hereges, né, às heresias, não é? E, por isso, os padres daquela época, eles procuraram produzir argumentos, né, que explicassem essa relação através da fé e da razão, qual a natureza do divino, não é? A importância da moral na vida humana, a importância de se conduzir por uma moral, por uma ética, não é? E combater, mais uma vez, os hereges, né, dentre outras questões, certo? Então, a patrística surge nesse momento de transição, né, entre a Antiguidade e a Idade Média com esse papel, né? E naquela época o cristianismo ainda não era assim uma religião consolidada. Ela estava em processo de desenvolvimento, né, em processo de fazer a fé chegar aos pagãos, né? Era um processo de catequização mesmo, né? Os cristãos ainda sofriam perseguição, né, e havia muita confusão, porque não sabia quais os princípios, né, que os cristãos deveriam seguir, né? Os dogmas precisavam ser definidos, né, e de maneira que pudesse expandir a conquista de novos adeptos. Então, com isso, a patrística surge, né, nasce, né, dessa necessidade dos padres de construir os primeiros séculos do catolicismo, né, essa tentativa de formular uma visão racional dos princípios religiosos e das verdades da fé, né? E é interessante ainda que a patrística ela vai exatamente se inspirar através de Santo Agostinho, é um grande iniciador disso, mas dois grandes pensadores da época, que são Plotino e o seu pupilo Porfírio, né, eles vão fazer uma releitura de Platão, né, e essa releitura de Platão a gente entende hoje como neoplatonismo, né, e Agostinho vai exatamente se utilizar dessa fonte do neoplatonismo para poder fazer esse processo de se aproximar a fé com a razão, né? E é interessante porque ele encontra ali exatamente uma filosofia que se encaixa dentro daquilo que
a fé cristã procurava demonstrar, né? Ela tem uma identificação muito grande, né? A filosofia de Platão, porque Platão considera a existência de dois mundos, né? Um mundo sensível, onde a gente vive, que é esse mundo onde a gente está em contato com as coisas e tal, e o mundo inteligível, né? O mundo das formas. E o cristianismo também ele vem com a abordagem de dois mundos, né? Um mundo onde a gente vive, onde a gente percebe as coisas, toca nas coisas, onde a gente experiencia e tal, e um mundo eterno, um mundo que você vai descobrir depois da morte. Então, mais ou menos há essa identificação, né, da filosofia de Platão, das formas, né, das ideias, do mundo das ideias, e o mundo, os dois mundos do cristianismo, que é o mundo material e o mundo espiritual, né, a gente pode dizer assim, certo? Então, dessa maneira, Santo Agostinho tem um papel, né, uma importância muito grande na patrística, porque ele é o cara que vai exatamente fazer esse apanhado da filosofia pagã, né, da filosofia grega, e unir isso com, os princípios, né, que eram divulgados pelo cristianismo. E essa noção, né, que ele pega de Platão através do neoplatonismo é o que vai dar um embasamento para ele poder, um embasamento racional, né, para que ele possa justificar muitas coisas que as pessoas não conseguiam compreender. E ele, muito habilmente, consegue fazer, nos seus textos, daqui a pouco eu vou falar um pouco disso, essa união. Muito embora houve momentos em que a fé e a razão se chocaram, né, dentro de toda... Mais na frente você vai ver isso também. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai perceber que houve essa ligação e foi muito importante para o desenvolvimento dessa estrutura do cristianismo, tal qual a gente conhece hoje, certo? Então, Santo Agostinho, na verdade, ele tem uma questão que é muito interessante, porque, em que pese ele ser a principal figura, o principal ícone, né, da patrística, mas ele era, antes dele ser convertido, né, que ele se converteu aos 32 anos de idade, ele era uma pessoa do mundo, né? E, por isso, ele confessa que, depois eu vou falar disso nas confissões, ele vai dizer que o momento da conversão dele foi o momento em que ele descobriu a verdade. E ele procurava a verdade, né? Ele participou de algumas seitas, como, por exemplo, ele foi leitor dos estoicos, né? E apreendeu muita coisa boa do estoicismo, porque o estoicismo tem uma filosofia muito interessante, né, para uma condução diária da vida, para uma condução ética, para um bem agir. Também participou de uma seita chamada de maniqueísmo, né, onde, nesta seita, se baseava em dois princípios, que era o princípio do bem e do mal, mas ele percebeu que a verdade não estava ali, e ainda conviveu, já depois de convertido, e um pouco antes também, com outras duas seitas que na verdade ele não fazia parte, mas ele convivia e tentava entender um pouco aquilo, que eram os pelagianos, né? Os pelagianos e também os donatistas, né? Mas ele não encontrava a verdade em nenhuma dessas seitas. Até que ele conhece o neoplatonismo, o Platão, através do neoplatonismo, de Plotino, de Porfírio, especialmente de Plotino, e ele tem uma identificação imediata e percebe que ali está a verdade que ele buscava para poder embasar, digamos assim, aquelas coisas da fé que ele sozinho, sem aquela racionalidade, ele não ia conseguir, né? E aí ele se apropria dessas ideias. E aí, a partir desse momento, ele
começa a ter algumas preocupações, né? Uma delas era a questão, que eu vou citar aqui, a questão do mal. Ele ficava preocupado como é que, por que o mal existe, né? Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, criou tudo, sabe tudo, e é todo bem, é o supremo bem, como é que ele pôde criar um ser que é capaz de fazer o mal, né? Então, essa era uma questão. Mas, quando ele começa a ler Platão, ele já bebe naquela fonte, né, de Platão e já pega um conceito de Platão e ele vai dizer que o mal em si não é algo, mas a falta de algo. Ou seja, o mal em si não é algo, mas a falta de algo, né? Então, quando ele diz isso, ele quer a falta ou a deficiência de algo. Quando ele diz isso, ele quer dizer que, por exemplo, o mal que é padecido por um cego é a falta da visão. Interessante. Ele vai dizer que o mal do ladrão é a falta da honestidade. E por aí vai. O mal, na visão dele, é sempre a carência ou a falta de alguma coisa. Tudo bem, ele consegue dar esse conceito, né? Mas tem uma outra questão que ainda falta responder, que é por que Deus permitiu ou permite que o mal exista entre os seres humanos, entre os seres, né? Então, ele vai, mais uma vez, fazer o estudo e tal, e ele vai chegar à conclusão de que o mal dessa forma que na verdade não é Deus que permite, né? Deus criou o homem com uma capacidade diferente dos outros seres. Que capacidade é essa? Que seria a capacidade racional, capacidade do pensar, a capacidade de refletir, né? De tomar decisões com base nesse pensar, com base nessa reflexão. E, inclusive, de tomar essa decisão para o mal. Então, quando ele diz isso, ele diz que, na verdade, não foi Deus que criou o mal, mas que Deus deu ao homem uma capacidade que é chamada de livre-arbítrio, para que ele possa julgar as coisas por si, né, através do seu intelecto, de sua racionalidade, de suas reflexões, de sua capacidade de pensar, e a partir daí poder tomar suas próprias decisões. Então ele diz que Deus deu ao homem o livre-arbítrio para decidir sobre sua condição, sua condução na vida. Então, quando ele diz isso, ele consegue resolver o problema de que Deus não tem nada a ver com o mal, que o mal é produto do homem que toma a sua decisão entre A ou B, inclusive a decisão de não fazer o bem. Então, com isso, ele consegue, digamos assim, dizer que o livre-arbítrio significa ser o homem capaz de escolher, inclusive escolher entre o bem e o mal, não é? Então, assim, é muita coisa para a gente poder abordar sobre o que Agostinho representou, né? E o papel que ele tem, que ele teve e que ele tem ainda hoje, né, na construção desse pilar, né, desses pilares que foi a edificação do cristianismo. E não importa o segmento que se tenha hoje, mas esse embasamento está todo lá, não é? Então, assim, se a gente parar para ver, por exemplo, eu vou citar apenas algumas obras, né, dessa época da patrística. Por exemplo, a gente tem uma obra que é a Enéades, né, que é escrita por Plotino. Plotino foi o neoplatonista de maior poder, assim, né, de influência sobre Agostinho, né, no conhecimento produzido por Agostinho. E ele escreveu essa obra que é um tratado onde ele escreve 54 tratados diferentes sobre ética, sobre a condição da vida humana em sociedade, sobre os princípios psicológicos individuais de cada pessoa, né, do ser humano.
e apresenta ainda uma visão, né, cristã, né, sustentada pela filosofia de Platão através do neoplatonismo de Plotino, não é? Uma outra obra que a gente pode citar é o Isagoge, né, que aí sim é de Porfírio, que foi aluno de Plotino, né? É muito interessante, mas nessa obra a gente vai perceber que também que ele escreve sobre Platão, mas ele já traz uns comentários sobre a filosofia de Aristóteles, que na verdade a gente vai perceber que Aristóteles realmente ele só vai aparecer, né, com muita veemência no próximo período, que é a escolástica, com São Tomás de Aquino, né, porque enquanto Agostinho trabalha praticamente, né, podemos dizer que realmente Agostinho trabalha com Platão, neoplatonismo, enquanto que Tomás de Aquino vai trabalhar com Aristóteles, né? Mas chegam, né, para Plotino, aliás, para Porfírio, os textos de Aristóteles traduzidos, não no grego, mas traduzidos pelos árabes. E ele começa a ler e fazer comentários, né, sobre os textos de Aristóteles, né? E tem uma questão que ele traz aí, que eu não vou entrar aqui no mérito, que é exatamente, a principal questão dele é sobre os universais, a questão dos universais, que é uma questão que eu não vou trazer aqui, que vai fugir um pouco, certo? E, finalmente, nós temos Agostinho, né? Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, porque depois ele é canonizado. Papel importantíssimo que ele teve, né, na construção dessa obra cristã, né? Então, a gente sabe que, como eu disse, ele nem toda a vida ele foi cristão. Ele só se converte aos 32 anos, né? E ele escreve essa obra aqui, que é As Confissões, né? Nessa obra aqui, é um texto que eu recomendo, é a obra mais lida dele no mundo. Muito embora eu acho que a mais importante é A Cidade de Deus. Mas essa obra aqui é a mais lida. Aqui é onde ele conta toda a sua vida, né, como se fosse uma autobiografia, contando a sua vida antes da conversão, não a vida de mundo, de bebedeiras, de mulheres, etc., etc., mas também uma vida de muito estudo, porque ele era muito inteligente, muito capaz, muito dedicado, muito bom em oratória, né? Era professor de oratória e era uma pessoa muito bem preparada, né? Por isso que ele escreve tanto, né, quando ele se converte, porque ele usa toda aquela sabedoria que ele tinha e, juntamente com o conhecimento que ele consegue aprender do neoplatonismo, ele consegue escrever tanto. A literatura de Agostinho é uma literatura vastíssima, né? Então, nas Confissões, ele vai exatamente fazer esse relato e dizer, como ele propriamente diz, que a vida dele era uma vida perdida até o momento da sua conversão. E que, no momento em que ele se converte, ele passa a viver um mundo de glória, né? E encontra a verdade, né? Só que a verdade na concepção de Agostinho, né? Tem, inclusive, uma obra dele também, que é A Vida Feliz, onde ele fala sobre a felicidade. Aliás, a gente até tem um podcast onde a gente trabalhou esse tema, né? Tem Solilóquios, né, que é uma obra onde ele fala, ele conversando com a razão. Veja só a ligação aí da razão, né, com a fé. Então, ele trazendo questões para ele mesmo e a razão dele respondendo para ele. Ele fazendo as perguntas e a razão respondendo, né? Então, a gente vê que ele tem o Magistro também, De Magistro, né? Uma outra obra dele, tem muitas obras dele. E a principal, que é A Cidade de Deus. Essa, sim, é a obra que todo pastor, todo padre, porque o padre é um pastor, todo cidadão da igreja deveria ler, porque é aqui que está todos os preceitos, né, de como se deve se portar um cidadão cristão, como se deve se conduzir na vida um cidadão cristão, né? É a obra que trata das heresias,
né? Como combater as heresias, quais os argumentos que se utilizava para combater as heresias. É uma obra que trata também do reino de Deus, portanto, a cidade de Deus é exatamente o reino de Deus, do comportamento esperado de um cristão, como eu já falei, né? E do sentido que o cristianismo tem para a vida das pessoas. Então, essa obra dele é uma obra que foi escrita em 3 volumes. O volume 1 é este, certo? Que tem exatamente aqui, são, acho que 800 e poucas páginas, deixa eu só confirmar, a última vez que eu li, são 800 páginas, certo? O volume 1 tem 800 páginas, certo? O volume 2 tem exatamente 1.400 páginas, 1.400 páginas, então 1.400 com 800, né? E o volume 3, e o último volume da Cidade de Deus, ela tem exatamente 2.500 páginas. Então você veja que só nessa obra aqui ele escreveu 2.500 páginas, mais 2.400, mais 800. Então ele escreveu muito e é profundo, né? Apesar de que é uma leitura que ele é profundo, mas não tem uma linguagem difícil, né? É uma linguagem que a gente vai conseguindo entender sem muitas dificuldades, certo? Então, basicamente, assim, não dá para a gente se estender muito, né? Porque tem muita coisa para se falar. E aqui a ideia é que a gente dê o insight para que as pessoas possam buscar mais e ler mais sobre a patrística, especialmente Santo Agostinho, né? Que foi o grande revolucionador do cristianismo nessa fase e que deixou um legado que até hoje nos surpreende e nos ensina e nos conduz, né? Mas tem ainda uma questão que eu quero trazer, certo? Que Agostinho foi um grande padre da igreja, um grande pai da igreja, né? E essa palavra pai, ela tem uma questão assim, que eu estava até hoje à tarde, assim, fazendo umas reflexões antes de vir para cá, e assim, como tudo isso se deu na linguagem, era o latim, né? A linguagem da época, né? Falada, então tudo deriva do latim, e nós aqui na América do Sul, a gente fala, e também alguns países da Europa, né? A gente fala português, mas também temos alguns países que falam espanhol, né? Outros que falam italiano, outros que falam italiano, e temos também os que falam francês. E essa palavra pai, ou padre, que deriva do latim, como eu disse, né? Pater ou patre, elas basicamente assumem o mesmo significado. Só no francês que é père, mas nas outras é padre. E no português pode ser pai ou padre, né? A gente pode usar essas duas denominações, né? Então, você vê que é a unificação, né, desse vocábulo quando a questão é exatamente a filosofia da patrística, certo? Mas eu queria, como eu disse, Agostinho foi um grande padre, eu queria finalizar esse podcast com uma pergunta. Qual é a função de um padre hoje? Qual a função dos padres hoje? Dos pais da igreja hoje, né? Eu pesquisei um pouco e, assim, e encontrei uma coisa interessante, duas coisas muito interessantes que eu queria concluir esse podcast com essas duas informações. Primeiro, que a função de padre é uma profissão como qualquer outra, não é? Reconhecida pelo Ministério do Trabalho e integra a Classificação Brasileira de Ocupação, que é a CBO. Então, com todos os direitos, regalias, todos os direitos de qualquer outra profissão, certo? Então, o que faz um padre hoje? Os padres hoje eles têm a função de ser responsável por guiar uma comunidade,
né, representa essa comunidade, é o representante de Deus nessa comunidade, né, é a pessoa que faz a ponte, né, é o intermediário, né, é o interlocutor, né, através da fé católica apostólica romana, certo? E atua celebrando missas, fazendo visitas aos doentes, aos presidiários, né? Dando sacramentos, né? Fazendo caridade, atuando no meio dos menos favorecidos, né? A gente tem grandes exemplos aqui no Brasil, né? O Padre Lancelotti, né, é um deles, que a gente deve realmente reconhecer esse trabalho muito digno que ele faz, né, e que às vezes não é compreendido. As pessoas interpretam por outras questões, por outros lados, outros viés, que aí eu não vou entrar na questão aqui, mas é um trabalho muito humanitário e muito de uma irmandade muito grande o que ele faz, né? Mas eu também encontrei uma questão de um missionário, né, cujo nome é Diego Antônio da Silva, do Santuário Nacional de Aparecida de São Paulo, que, aliás, eu tive o grande prazer de conhecer o ano passado, quando eu estive em São Paulo, certo? Conheci esse santuário. E ele diz que a profissão, ele diz uma frase que é assim: antes de ser uma profissão, ser padre é uma vocação. E eu concordo muito com essa frase dele, né? Porque eu estava... Aliás, aí eu vou até estender, não só para os padres, porque os pastores também. O padre é um pastor também, né? Quando a gente vê muitos escândalos, e às vezes algumas coisas que nem são tão escandalosas, mas que você percebe que sai daquele prumo ético, daquela forma, porque também o cristianismo é um código de ética, se você parar para analisar, um código de conduta, né? Se você pegar os 10 mandamentos, o que é os 10 mandamentos se não um código ético do bem agir, não é? Então, a gente vai perceber que esse padre, ele não é um padre vocacionado, ou esse pastor não é um pastor vocacionado, né? E por isso cometem aquilo, né? Ou ainda, também trazendo por exemplo, a medicina, um médico que não tem a vocação da medicina, mas vai fazer porque dá status ou porque quer ganhar mais dinheiro e vai trabalhar sem vocação e vai tratar mal as pessoas, né, no momento que a pessoa está mais precisando, né, quando você está doente fisicamente, você está mais precisando de um apoio, né, e vai encontrar, quando chega lá no consultório médico, não vai encontrar uma boa recepção, você não vai ser bem atendido, você vai ser, de certa forma, ignorado, vai ser até ríspido com você, né? Tratando da sua condição física. Só que quando você vai procurar um padre, um pastor, um líder religioso, você vai procurar, muitas vezes, porque você tem uma condição espiritual frágil, está precisando de um apoio. E se você não tem aquela pessoa vocacionada, tem apenas um profissional, então você também não vai encontrar isso. Então, eu digo sempre, são duas profissões, todas as profissões deveriam ser vocacionadas, né? Porque sem a vocação, sem a vontade de fazer, sem ter o prazer, é muito doloroso. Então, eu vou finalizando aqui esse podcast e dizer que, dando sequência a essa filosofia medieval, a gente vai trazer no próximo episódio um capítulo onde vamos abordar sobre a segunda fase desta filosofia, que é a escolástica. E assim como a patrística teve Santo Agostinho como seu principal ícone, nós vamos ter São Tomás de Aquino, né, como o principal ícone da escolástica, assim como também Guilherme de Ockham e outro. E enquanto Santo Agostinho utilizou-se de Platão, através do neoplatonismo, São Tomás de Aquino vai se utilizar de Aristóteles, certo? E aí a gente vai ver isso no próximo episódio. Vocês já estão todos convidados para assistir.
Obrigado e até a próxima.